Olá, bem-vindo a mais um episódio do MyCast, a nossa comunidade da saúde aqui da MyClinic. E hoje temos um assunto super especial que nós vamos falar sobre o Outubro Rosa. E para isso estou aqui com a doutora Mayara Esteves, que veio aqui falar um pouco com a gente dessa temática. Obrigada, Mayara, por ter aceitado o convite. Imagina, um prazer estar aqui com vocês, né, pra gente tirar as dúvidas, esclarecer um pouquinho mais sobre essa questão que é meio todo mês, assim, a gente tem os meses coloridos, começa a vir essa questão, mas e aí, pra quem que é, pra mim, não é? Então, hoje a gente veio, assim, pra esclarecer, né, pra quem que é o Outubro Rosa, né, pra que é também? Será que é só pra mama? Será que é exclusivo pra isso, saúde da mulher? A gente entender um pouquinho mais sobre isso, né? Que legal, gente. Então, é isso. Fique conosco no nosso episódio e até já. Olá, Mayara. Obrigada por você estar aqui hoje. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, sobre sua atuação hoje. Você estava na medicina de família, trabalhando muito na prevenção. Fala um pouquinho pra gente, um pouco sobre essa área também, né? E o que tem a ver com o Outubro Rosa, porque às vezes a gente associa o Outubro Rosa apenas ao mastologista, né? E esquece todos os outros demais profissionais. Certo, então, meu nome é Mayara, eu tenho 27 anos, apesar de não parecer, né? Muita gente fala, pergunta, mas você é médica? Eu falo, gente, eu sou médica formada, tá tudo certo. Eu tenho CRM. Tá tudo certo, o carimbinho tá ali. Então, Mayara, eu tenho 27 anos, sou casada. Atualmente eu tô na residência de Medicina de Família e Comunidade, estou no 2º ano da residência, finalizando agora, por aí. E, assim, uma das coisas que me chamou a atenção da medicina de família e comunidade, porque, assim, eu sempre quis, pediatria, sempre gostei muito da pediatria. E aí, depois que eu me formei, que eu fui para a prática, eu comecei, até assim, no finalzinho ali dos últimos anos, no internato, depois que eu me formei, comecei a ter esse olhar para a medicina de família também, sabe? Que a gente fala, assim, que o médico de família é aquele médico que cuida de tudo e todos. Né? É aquele médico que vai cuidar desde ali da gestação até o idoso e ele vai acompanhar esse processo de saúde e doença dos pacientes a vida inteira. Tem uma visão geral desse paciente e também do histórico familiar, que eu acho muito interessante. Exatamente, né? A gente acompanhar. Então, por exemplo, como a gente fala na medicina de família, a gente acompanha todos, então eu acompanho a mãe do paciente. Então, eu sei daquela família, a gente faz um esquema que a gente chama de genograma também. Então, a gente sabe o que tem naquela família, os conflitos familiares, aqueles que também interferem na saúde, né, da população. A questão das doenças genéticas, os hábitos de vida também. Então, se a gente vê naquela família os hábitos de vida, a gente sabe que aquela criança, por exemplo, a gente vai precisar interferir, né? A gente fala também sobre a questão da saúde geral e sobre a prevenção, né? Que é uma coisa que a gente bate muito em cima. E a questão da gente acompanhar aquele paciente. Porque muitas vezes eu pego um paciente, o paciente vai no nefrologista. Ele não sabe falar para o nefrologista o que o cardio falou que é importante para ele passar para o nefrologista. Fica tudo muito solto, né? Sim, e aí o objetivo da medicina de família é justamente isso, a gente agregar tudo isso, a gente ter um cuidado. Então, ele foi no nefro, ele volta ali no médico de família. Então, a gente vê, peraí, o cardio passou essa medicação, mas essa vai interferir com a do nefro. Ou o cardio passou essa orientação, mas vai interferir com essa outra. Então, da gente justamente fazer a coordenação do cuidado, que a gente fala, né? Que é um princípio muito importante nesse cuidado. Um dos princípios da medicina de família, a coordenação do cuidado desse paciente. O que eu acho muito interessante é porque, assim, no Brasil parece que é novo isso, né? Essa questão desse olhar para a medicina de família, né? Enquanto que na Europa, por exemplo, é um padrão. Então, maioria, não vou falar todo mundo, mas a maior parte da população tem um médico de família. E eles vão ali de forma rotina. Vão lá e tal. Aí, caso precise, o médico de família faz o encaminhamento. E aí, ele vai para aquele médico especialista naquela área. Mas, assim, vai médico de família e é eu, meu pai, minha mãe, minha irmã, vai todo mundo, entendeu? E tem esse acompanhamento e, às vezes, né, jovem, saudável e tal, só ficava ali. Não precisava de uma coisa a mais. Ele conseguia olhar a gente como um todo, de forma ser humano inteiro, porque, às vezes, você tem um problema no braço, aquele cara só olha aquela questão daquele braço. Se for na pele que está no braço, aí já tem que passar para outro. Mas, assim, esse olhar do integral da pessoa, né? E também esse histórico, eu acho muito interessante essa área da medicina familiar. E até para o paciente entender quem ele vai procurar. Porque, por exemplo,
A gente imagina assim, eu tenho uma dor no peito, eu vou no cardio. Eu tenho uma dor de cabeça, eu vou no neuro. Mas nem sempre, vou dar o meu exemplo. Eu tinha uma enxaqueca quando criança que nada melhorava. Eu fui no oftalmo, pôs óculos, corrigi o dente, fez tudo. Por fim, a minha enxaqueca era relacionada ao estômago, a uma gastrite não tratada. Nossa. Então, você vê, como que eu, com uma dor de cabeça, ia imaginar de ir num gastro? Entendeu? Então, é justamente isso, a gente orientar essa coordenação do cuidado. E, realmente, no Brasil, isso é muito novo, né? A gente já tem a medicina de família há anos, só que esse olhar para ela é um olhar mais recente, né? E está começando, inclusive, até em planos de saúde. Porque quando a gente pensa no médico de família, a gente pensa no médico do postinho, né? Mas hoje em dia essa ideia já está mudando. A Unimed, por exemplo, em Anápolis e em Rio Verde, já tem um dos planos da Unimed que o paciente ele passa pelo médico de família e aí dali ele vai para os especialistas e o prontuário é todo integrado. Então eu sei o que o outro médico orientou. Isso até é uma economia para os planos, né? Porque a pessoa, às vezes, vão assim, eu acho que é dor de cabeça, vou gastar com oftalmo. Aí vou gastar com outro médico, vou gastar com outro, e depois era o gasto. Talvez o médico de família conseguia fazer isso de uma forma mais certeira, né? Obviamente conseguiria, porque tem esse know-how atrás disso. Mas, Mayara, me fala um pouco sobre essa questão do Outubro Rosa, né? Que é o nosso tema de hoje. Então, a gente tem, no ano, cada mês do ano tem uma cor, né? Que a gente fala os meses coloridos. Cada mês, por que surgiu essa ideia do mês do ano, dessas cores? Porque acaba que isso chama atenção. Igual, quem hoje, é muito difícil alguém hoje que nunca ouviu falar de Outubro Rosa, Novembro Azul, que são os mais destacados, né? Setembro Amarelo também tá tendo seu destaque. Bem. Setembro Amarelo também, né? Que a gente falou mês passado com a Nadine, né? Também aqui no cast. Então, são questões que a gente começa a ter um olhar melhor. Por exemplo, se a gente falar 10 anos atrás, a gente tinha essa visão para depressão, para ansiedade, a gente não tinha, a gente não falava sobre isso. Era um assunto tabu, entendeu? Então, começou-se a expor mais esse assunto com os meses do ano. Foi um jeito da gente conseguir levar a população a essa questão. Claro que, assim, tudo com o seu devido cuidado também, né? Porque a gente fala que em tudo no mundo hoje, a gente tem benefícios e tem riscos também. Porque, por exemplo, Natal, vamos falar de Natal. Natal virou uma festa comercial, né? Então, a gente também tem que ter esse cuidado. Claro que, assim, por exemplo, exames do Outubro Rosa... É isso que eu ia falar. Então, você está dizendo que também pode existir um lado comercial por trás dessas datas, tipo Exatamente. De Outubro Rosa. Por isso exame de imagem, né? Provavelmente. Por isso a gente tem que ter esse cuidado de orientar os pacientes para ele entender, entendeu? Quando que eu tenho que fazer um exame, quando que eu não preciso, o que eu tenho que fazer, quando procurar, justamente para ele entender, sabe? Para ele não cair nessas, porque acontece, gente, em todo lugar, eu falo na minha profissão também tem, na medicina também tem, em todo lugar a gente tem esses problemas. Se você, por exemplo, hoje quiser fazer uma mamografia, você acha alguém que vai fazer sua mamografia, mas você precisava fazer essa mamografia? Entende? Tem riscos também da mamografia. Qualquer exame tem riscos. É radiação. Então, a gente tem que entender para a gente conseguir buscar o cuidado. Quem deve fazer mamografia, Mayara? Já que você tocou nesse assunto, eu vou puxar logo e agora nós voltamos para o Outubro Rosa. Mas, assim, quem deve fazer a mamografia? Qualquer mulher, tem que fazer mamografia? Então, hoje a gente tem duas principais indicações, né? Dois principais que falam sobre as indicações. O Ministério da Saúde hoje, ele indica para mulheres dos 50 aos 69 anos, certo? Para fazer a mamografia. E a cada 2 anos. Então, você fez esse ano, daqui 2 anos você repete. Claro, isso se não tiver nenhuma alteração, né? Se tiver alteração, a gente progride outros rastreios. Mas a Sociedade de Mastologia já indica a partir dos 40 anos e anual. Então, faço esse ano, faço ano que vem. Diferença de 10 anos. Isso. É uma diferença, assim, são questões de estudos diferentes, de avaliações diferentes. Cada um tem as suas ressalvas sobre isso, né? Não dá pra gente falar assim, a sociedade tá certa, o ministério tá certo. Seria a mesma coisa de eu falar assim, você grava um cast sobre saúde, né? Tem outra empresa que grava sobre tudo e sobre saúde também. Tem como eu falar quem tá mais certo? Entende? É difícil a gente conseguir entrar nesses pormenores. O que o Ministério da Saúde fala é sobre o risco de você ficar fazendo mamografias demais, que também existe o câncer relacionado à radiação. Sim. Então, a gente tem que ter esse cuidado também.
Claro que não é um risco assim igual, comecei, mas e agora, doutor? Eu já comecei a fazer a partir dos 40 anos, tô com medo. Não é assim, então é para tanto também. Não é um risco assim que a gente fala exagerado. Existe ali um pequeno risco, entendeu? Tanto que uma sociedade brasileira de mastologia não indicar uma coisa com um risco maior que o benefício. A gente sempre pesa risco e benefício do paciente, né? E aí, o que eu acho interessante, isso que você falou, né? Dessa parte de exames, eu tenho uma certa... Quando fala assim, mamografia, eu penso assim, qual a diferença da mamografia para eu saber que eu tenho que fazer mamografia e não ultrassom? Talvez ultrassom seria o inicial, para depois eu saber que faço mamografia, um substitui o outro. Como que seria? Então, na verdade, eles são exames complementares. Então, para a gente fazer o rastreio do câncer de mama, o ideal é a mamografia, porque é um exame que ele consegue ver detalhadamente a mama. A gente consegue ver até umas microcalcificaçõezinhas ali muito pequenas na mamografia. Então, é um exame bem específico. Depois, se você quiser, a gente pode mandar uma imagem. Você consegue ver ali todos os detalhes da mama, consegue ver os nódulozinhos bem pequenininhos. Já a ultrassom é um exame complementar. A ultrassom, por exemplo, é um exame operador dependente. Então, depende de quem está fazendo, depende da mão da pessoa. Às vezes, se ela passar muito rápido por um lugar, não vê um nódulo, entendeu? Então, a gente faz a mamografia. Por que dessa questão da ultrassom também de mama é muito difundida? Porque em algumas pacientes, elas têm a mama que a gente chama mama mais densa, que é a mama que ainda tem muita glândula. Então, na mamografia, eu não consigo ver bem. Então, normalmente, o mamografista vai fazer o laudo, né? O radiologista faz o laudo e escreve lá. Olha, não consegui ver tudo da mama certinho, precisa complementar. Aí a gente pede a ultrassom, porque na ultrassom é melhor pra gente ver uma mama que tenha muita glândula. Ah, ok. Entendeu? Entendi. E se, por exemplo, eu tenho... Vamos pegar meu caso. Tenho 30 anos de idade, fiz uma ultrassom, viu que tem um nódulo ali, alguma coisa, não sabe o que é, não deu para fazer punção porque está um pouco denso. Então, seria indicado talvez fazer uma mamografia antes, mesmo eu não tendo 40 anos, 50 anos? Então, aí vai depender do tipo de nódulo, né, de qual foi o diagnóstico, e depende também do que a gente chama escala de BIRADS, ou BIRADS, né, que é uma escala que a gente fala justamente, o 0 seria aquele que a gente não conseguiu ver bem e precisa complementar com ultrassom. 1 seria aquele que tá ok, tá normal, não tem alteração nenhuma. O 2 seria ter alterações benignas, que a gente espera na idade. O 3 e o 4, daí para cima, já começam as alterações que a gente tem que acompanhar. Agora, por exemplo, se eu vejo um nódulo numa paciente, dependendo do tipo do nódulo e do BIRADS, eu posso repetir o exame daí 6 meses. Repetir a própria ultrassom, ver, esse nódulo cresceu, ele mudou, como que ele tá? Entendeu? A gente faz um acompanhamento. Então, depende, assim, muito caso a caso. Entendi. Entende? E a mamografia, assim, quando as pessoas falam assim, nossa, mamografia, o que vem na minha cabeça? Dor. Né? Porque todo mundo que eu conheço que fez mamografia, não querendo desincentivar as pessoas a fazerem a mamografia. Mas, assim, se tem alguma dica ou algum conselho relacionado a... Sei lá, não tem como fazer um exame também que não precise doer tanto? Embora eu nunca fiz, mas assim, os relatos é que é bem desconfortável. Então, é uma questão, assim, uma discussão que a gente tem muito, principalmente entre médicas mulheres, né, que entendem essa questão da dor. Porque, gente, por exemplo, no período menstrual, você não quer nem encostar na sua mama. Tem mulheres que têm muita sensibilidade. Fica a mama fica inchada, fica dolorida, então você pensa, porque a mamografia, para quem não sabe, é um exame onde você vai ter que pressionar a mama. Você tem que pressionar ela para achatar. Porque você tem que conseguir colocar ela no filme para você conseguir ver certinho tudo. Nossa. Porque se você faz só a foto da mama redondinha ali, não consegue ver tudo, porque uma coisa sobrepõe a outra. Agora, hoje em dia, a gente tem muitos aparelhos modernos de mamografia que não doem tanto, né? Isso foi desenvolvendo essa tecnologia justamente pensando na mulher. Tem alguns que a gente deita, assim, a mama fica para baixo, então não aperta tanto, não é tão sentada, você fica mais confortável, mais relaxada ali, né? Existem técnicas também, tá? E tem radiologistas e radiologistas. Então, por exemplo, você foi em um lugar, nossa, não me senti bem, não desiste do exame, tenta ir em outro, conversa com o seu médico, fala, olha, doeu muito. E o ponto-chave não vai fazer mamografia perto do seu período menstrual.
Entendeu? Se sua mama tá sensível, não vai, porque vai doer muito. Tem mulheres que chegam a passar mal mesmo, sabe, na mamografia. Só que assim, perto do período menstrual, sua mama tá mais sensível, né? Você sabe que você vai ter aquela sensibilidade. Então, evita ir, tenta ir mais depois, umas 2 semanas depois, uma semana depois, pra Já tá aliviar. sensível. Por exemplo, se você é uma pessoa que já fez, sabe que você sente muita dor, você pode tomar um analgésico antes de ir também, não tem problema, logo antes de fazer, né? Exame. Você falou aí como que é feito o exame e veio uma coisa na cabeça. Você falou assim, pega e aperta a mama. E quem tem prótese de silicone? Existem técnicas para a gente fazer isso, né? O próprio radiologista, quem vai fazer o exame, existem técnicas. A gente puxa a mama e empurra a prótese para trás. Então, a prótese fica para trás e a glândula da mama para frente. Não dói desse tanto que você tá pensando, Nossa, tá? Não, é tipo assim, é tranquilo, dá pra fazer tranquilo. Já tive pacientes que fizeram... Independente se ela é em cima do músculo ou atrás do músculo, a prótese... Isso, tem técnicas pra gente fazer. Cada prótese tem uma técnica diferente. Isso eu não vou saber explicar em detalhes, né? Que a gente acaba não acompanha, mas existem técnicas pra fazer que dá pra fazer tranquilo. Então, a pessoa que tem prótese, significa que ela também não tem como fugir da mamografia. Ela vai ter que fazer. Tem que fazer. Gente, não queiram fugir da mamografia. De verdade, assim, façam. É importante. A gente sai e conversa com a gente, sabe? Vai no médico e fala assim, a gente tá aberto pra isso. Doutora, eu não consegui, doeu demais, tá muito ruim, a gente vai tentar ver outra técnica, vamos ver o que a gente pode fazer pra melhorar, né? Mas tem gente que também, assim, eu falo assim, nossa, sente muita dor e tal... Mas eu, por exemplo, nunca fiz, mas eu acredito que com os novos aparelhos, com as técnicas corretas, é um exame desconfortável, mas que é um exame que dá para fazer, né? Igual vários exames que a gente faz. Por exemplo, eu faço periodicamente eletroneuromiografia. É muito confortável o exame, mas que eu preciso dele, né? Então, até para me ajudar com medicações e tudo. Então, custo-benefício, né? A gente pensar num câncer de mama, pensar na progressão de um câncer, como é melhor descobrir antes se a pessoa for ter, né, essa questão do câncer. Mas me falei sobre o Outubro Rosa, que eu fui devagando aqui, e se deixar eu vou indo. Qual que é o objetivo do Outubro Rosa, assim? Qual é o objetivo dele, então, assim? O objetivo é justamente esse, a gente difundir essa questão do câncer de mama e do diagnóstico precoce, né, que a gente fala do rastreamento e diagnóstico precoce. Qual que é o chave do Outubro Rosa? É eu conseguir pegar aquelas mulheres que têm um nódulozinho, têm uma alteração na mama, mas, por exemplo, quase não estão indo no médico, e aí elas podem perceber isso em casa e procurar. Ou às vezes foram no médico e passou, mas em casa ela percebeu. A chave disso é a gente pegar um nódulo no começo, pegar um câncer inicial. Por quê? O câncer inicial é mais fácil de a gente tratar. Entendeu? Claro que depende do tipo, tudo, mas normalmente ele é mais fácil a gente tratar. Se a gente pega um tumor inicial ou um tumor que já está muito grande, ou que já teve até metástase, são tratamentos diferentes e tratamentos também que vão agredir menos a mulher. Invasivo, né? Muito Sim, invasivo. E por exemplo, um nódulo que já está muito grande, você tem que fazer uma reconstrução mamária. Claro que hoje existem técnicas e técnicas, que é o que a gente vai falar mais pra frente também. Só que assim, o objetivo é justamente esse, é a gente falar, difundir para as mulheres essa questão que tem como ela se prevenir, não só com a mamografia, mas também com o autoexame, por exemplo, que a gente fala muito, né? E a gente acaba falando muito de mulher, mas homem também pode ter, ou não, câncer de mama? Sim, homem também tem glândula mamária, né? Nós dois, a diferença é que a glândula mamária da mulher é mais desenvolvida, mas existe risco, sim, de homens também terem o câncer de mama. Eu estava acompanhando alguns instas relacionados à saúde, né? E, assim, os próprios animais, gente, né? Então, assim, um cachorrinho, um gatinho, né? Pode ter o câncer de mama. Eu achei muito interessante, porque é uma coisa que eu não tinha associado, né? Mas é óbvio que se parasse um pouquinho para pensar, podia realmente ter, né? E continua aí, que eu te interrompi, falando aí sobre a questão do citocar, né? Do fazer um autoexame, posso dizer assim? Que a gente fala assim, do autoexame das mamas, né? Que é uma coisa muito importante para a mulher fazer. Por quê? Se você conhece a sua mama,
O dia que você tocar e ver alguma coisa diferente, você pode ir ali no médico. Às vezes você iria no médico só daí 6 meses, daí 1 ano, mas você viu alguma coisa diferente, você procura o profissional para saber. O que eu falo muito para os pacientes que é o ideal? Foi na consulta, o médico examinou sua mama, falou que tá normal, chega em casa e palpa, e procura, e investiga, sente tudo certinho, porque a gente tem glândula na mama, a gente também, se a gente for palpar, a gente sente as glândulas na mama, e às vezes a glândula pode assustar. Você sentiu uma glândula, opa, pera, é um nódulo, o que tá acontecendo? Então você foi ao médico, ele examinou, falou que tá normal, você toca ali, vê certinho como que você vai fazer esse exame. Na frente do espelho, vai tirar blusa, sutiã, fica na frente do espelho. Fica em pé normal, observa como que é a pele, como que é a sua areola também, como que tá o mamilo nele em repouso, certo? Depois você vai levantar braço, abaixar braço, ir para frente, para trás e ver se tem alguma alteração. O que não é normal? Tem uma retração na pele, a pele repuxar, o mamilo repuxar, certo? A pele, a textura da pele tem que estar toda por igual. Por exemplo, o que a gente chama de pele em casca de laranja. Você viu a casca da laranja cheia de furinhos? Cheia de furinhos. É uma alteração que a gente tem que procurar também, né? Isso no visual. Então, o exame estático, você olhou. O exame dinâmico, você movimentou. Não teve nenhuma alteração. Não, isso só olhando. Sem um toque. Isso, só observando. Aí depois você vai para a parte do toque. Então, você vai tocar, tanto, não é só mama, você vai tocar mama, a região aqui também do colo, subclavicular, né, que a gente fala, e axila também, porque às vezes pode ter algum nódulo na axila. Algumas mulheres têm mama acessória, que a gente fala que fica aqui nessa região também. Então, a gente vai fazer esse toque. Normalmente, a gente fala para ir tocando com os dedos e sentindo mesmo. Como que é ali? Será que ali é mais durinho? Onde que é mais molinho? Onde que eu tenho glândula? Onde que eu não tenho? E vai investigando tudo isso. E realmente fazer o exame. Normalmente, é melhor deitada na cama. Deita na cama, põe o braço para trás, né? E aí, faz o toque ali na mama, baixa, levanta o outro, faz o toque na outra mama. O que a gente fala também? Parceiros, parceiras, também é importante você olhar, você conhecer o seu parceiro, você conhecer aquela pessoa que está com você, porque às vezes vocês estão ali tomando banho juntos, ela levantou o braço, opa, peraí, o que é esse negócio aí em você? Parece que puxou sua pele aqui, vamos ver isso, entendeu? Então também é legal você conhecer, você conseguir ter essa relação de ajudar um ao outro, né? Porque, por exemplo, do câncer de pele, vamos dizer, eu não consigo ver uma pinta lá nas minhas costas, mas meu marido consegue. Muito bacana isso que você falou, da gente ir se ajudando, né? Um ao outro, um olhando. E eu gosto dessa questão de ser lembrado. Então, o outubro rosa, como as outras cores dos outros meses, realmente ajuda a gente a lembrar, falar, nossa, eu tenho que marcar um médico, nossa, eu tenho que fazer um autoexame, trazer em pauta alguns temas. Eu achei muito estratégico essa questão das cores. E lembrar que não é só a mama também, né? Que a mulher também tem outras questões, que é outro exame que ela tem que fazer de rotina, que é o preventivo, né? Que a gente faz a questão da rastreamento do câncer de colo de útero também, né? Que é relacionado ao HPV, que a gente comenta muito também, que é uma coisa também importante da gente fazer. Esse já é a indicação a partir dos 25 anos, se tiver vida sexual ativa, né? Que a gente indica. Então, e fazer todo ano. Esse normalmente faz todo ano. Se tiver 2 normais, pode fazer daí 3 anos, não tem problema. Aí muitas mulheres falam assim, nossa, mas o preventivo, a semana de fazer o preventivo é a semana do sofrimento. Porque, nossa, vou ter que ir lá, vou fazer o preventivo, muito sofrido, muito ruim, porque é um exame incômodo. Se você pensar, tem um espéculo, a gente tem que colocar na vagina, abrir para ver o colo do útero, então incomoda, é ruim. Só que a gente lembrar, né, o que te incomoda mais? Você ter que fazer um exame ali, ou depois você ter que tirar um pedaço do colo do útero. Se for ter um bebê, aquilo altera também, porque o colo vai estar mais fraco, então pode alterar, pode ter um parto prematuro. Então, isso tudo a gente tem que pensar também. E que é a dica que eu dou do preventivo? Quando você for, você vai deitar. É desconfortável, não tem jeito. Né? Porque a gente vai ter que... A gente vai mostrar a parte mais íntima nossa, né? Então, vai num profissional que você confia, vai numa pessoa que você tem confiança, que você faz de rotina. Quando você deitar, você vai deitar e colocar as pernas apoiadas assim na maca ou o pé apoiado. O que eu falo para os pacientes? Faz assim, ó. Contrai tudo. Contrai o bumbum, contrai a coxa, contrai tudo e relaxa. Porque quando você relaxa ali a musculatura, você relaxa o períneo, fica mais tranquilo pra gente passar o espéculo. Então, você não vai sentir tanta dor, tanto incômodo. Então, você vai relaxar. Quanto mais você soltar o bumbum, mais você vai ficar mais tranquilo para fazer o exame. Porque o incômodo do exame não é a escovinha, né? É na hora de passar o espéculo mesmo.
Então, eu falo fazer assim, essa parte. relaxa, fica tranquila, rapidinho acaba e o sofrimento passa. Tá aí só daí 1 ano. Tem essa questão mesmo. E sobre a prevenção, né? Existem níveis de prevenção. Essa parte do Outubro Rosa entra em qual dos níveis de prevenção? Não sei se pode chamar níveis mesmo, ou se existe algum nome mais técnico. Entra logo nessa parte de um diagnóstico precoce ou também, será um tratamento, ou evitar uma sequela? Uhum. Então, essa questão dos níveis de prevenção é muito interessante a gente trazer justamente para entender que até exames podem ser prejudiciais, né? Às vezes a gente acha, assim, a gente tem a ideia, fui naquele médico, ele não me passou uma ressonância, um ultrassom, 1000 exames, mas até que ponto ele está errado, até que ponto isso é prejudicial também, né? Então, a gente tem 5 níveis de prevenção hoje na medicina, o 5º é um pouco mais novo, né? A gente começou ali em 2014. O primeiro nível, então, é a prevenção primária, que seria essa questão do rastreamento. Ou seja, a pessoa não tem doença e eu faço os exames justamente para acompanhar. Acho que é o maior foco do Outubro Rosa, né? Isso. Essa questão de o rastreamento. E o Outubro Rosa também entraria na prevenção secundária. O que é? O secundário já é o diagnóstico precoce, que é justamente isso que a gente quer pegar. Aquela paciente que tem um nódulozinho muito pequenininho, a gente pegou inicial, já vamos iniciar o tratamento. Ou seja, diagnóstico precoce, antes de começar a ter manifestações da doença. Então, é aquele paciente que ele não tem nada, mas no exame veio uma alteração. Ele não sente nada, ele é assintomático, mas no exame veio uma alteração. Já no terciário, seria a doença já instalada. Então, ele já tem sintomas da doença e a gente quer evitar que essa doença progrida para sequelas, para questões... Não metástases, qualquer Isso, para questões mais à frente, né? E aí, o quaternário, que seria o quê? A gente evitar intervenções médicas desnecessárias. Por quê? Por exemplo, vamos pensar, eu fiz um exame, então o paciente que está com câncer de mama, por exemplo, avançado, outro câncer avançado, outra doença avançada, algumas coisas não resolve mais a gente fazer. Não é que eu vou deixar de tratar o paciente, é diferente. É o que a gente fala dos cuidados, a gente vai fazer os cuidados, vai continuar tratando esse paciente, só que algumas coisas eu não vou fazer, por quê? Porque não vai trazer nenhum benefício para o meu paciente. Entendi. Nessa prevenção quaternária também entra uma partezinha, não sei se você já ouviu falar dos cuidados paliativos, sim, que é outro tema que a gente pode fazer outro dia legal. também, que dá que um vídeo enorme, né? Que a gente entender justamente, não é o abandonar o meu paciente, é o cuidar dele para dar medidas de conforto e eu evitar fazer medidas que vão só machucar o paciente, que não vão levar nenhum benefício. Então, isso é a prevenção quaternária. E nela também entra essa questão dos exames, porque a prevenção quaternária também é você evitar rastreamentos e diagnósticos e exames desnecessários. Por quê? Prevenção é justamente eu evitar que algo aconteça. Eu evitar um sofrimento do paciente também é prevenir. Então, por exemplo, um paciente legal vai essa lá... perspectiva, né? Porque às vezes a gente acha que quanto mais exame, melhor. E na odonto a gente vê um pouco isso e fala assim, gente, a gente fala, é pouca radiação, filminho de raio-x, né? É digital, é não sei o quê. As pessoas vão fazendo indiscriminadamente, mas aquilo somatiza no corpo, né? Não é só aquilo, você saiu uma semana, passou do seu corpo. Aquilo vai ficar somando na sua célula, né? Então, isso é muito legal, esse aspecto que você falou. Sim, e você entender. Porque, por exemplo, ultrassom de abdômen. Não existe indicação, não existe estudo que diz que ultrassom de abdômen é um exame de rotina. Aí você vai lá, seu paciente, não, mas eu quero fazer um ultrassom de abdômen. Você pede um ultrassom para ele. Aí ele volta no ultrassom com um cisto no rim de 1 centímetro. Função renal dele tá normal, todos os exames normais, ele não tem sintoma nenhum, urina bem, tá tudo certo. Só que tem esse cisto lá de 1 centímetro. Aquele cisto vai ficar quietinho ali, entendeu? Tá tudo ok, é um cisto, é normal, gente. Às vezes tem muita gente que tem cisto no fígado, cisto no rim. Isso não quer dizer que é uma doença, né? E aí, só que o meu paciente, você, por exemplo, se eu falasse pra você, não, tem um cisto aqui no seu rim, mas tá tudo certo. Vai querer tirar. Você ia ficar na sua cabeça, isso gera um sofrimento em você de pensar, meu Deus, eu tenho um cisto no rim, mas essa médica falou que tá tudo certo, não, mas eu tenho que procurar outro pra ver se não é um câncer. Não, eu tenho que fazer... Aí o paciente faz biópsia do cisto no rim, biópsia que tem risco de fazer lesão, de sangramento, de outras questões. Então, assim, existem casos já de pacientes que tiveram doenças no fígado, por exemplo, foi fazer biópsia,
A biópsia tem risco de sangramento, fígado quando sangra pra caramba, o paciente foi a óbito. Nossa. Então, assim, por um rastreio que não precisava. Então, é justamente isso. A gente tem que ter cuidado também. Porque os exames também têm seus riscos, né? Sim, endoscopia, por exemplo. Você sabia que a endoscopia tem uma taxa de mortalidade, tipo assim, tem uma questão de óbito na endoscopia também. Você pode morrer fazendo uma endoscopia. E às vezes a gente quer ficar fazendo todo ano. Então, são questões que a gente tem que ter esse cuidado. Aí, então, o 5º nível, que é o último nível, né? Que é o que surgiu mais recente, seria o cuidar de quem cuida. Por quê? Eu prevenir que o meu paciente também sofra por questões de sofrimento do médico. Às vezes, por exemplo, em plantões, você está muito cansado, aí você vai dar um erro na prescrição. Ou, às vezes, por questões de cansaço, de estresse, você está muito ali, o que a gente chama de burnout também, né? Acaba, você desiste de conversar com o paciente, convencer ele. Não, então toma, você queria isso, toma. Entendeu? Então, essa questão da gente cuidar de quem cuida. Porque eu cuidar do médico, eu cuidar do profissional da saúde, também é eu cuidar do meu paciente. Passa a todos, né? E até voltando a essa questão também da prevenção quaternária, da gente se cuidar também, né? Por exemplo, a gente fala muito pro paciente, você tem que ir lá fazer o seu preventivo, você tem que ir lá fazer sua mamografia, mas minha e a minha? Então, assim, eu puxar a orelha também, falar, a gente também tem que fazer, a gente tem que se cuidar, você tem que tirar um tempo para você se cuidar, porque se você não se cuidar, você não consegue cuidar do outro, entendeu? E, assim, essa questão dos exames também, da mamografia, a gente fazer sempre. Outras questões legais da gente destacar também é, por exemplo, se a minha mãe teve diagnóstico de câncer de mama, eu tenho que começar lá, esperar os 50 anos, esperar depois, fazer bianual, ou é diferente, né? Que é uma questão que no paciente que teve esse diagnóstico, assim, a sua mãe tem parente de 1º grau, então mãe, irmã e filha, né? Ok. Se teve esse diagnóstico, precisa começar, então, o seu rastreamento 10 anos antes da data do diagnóstico. Então, se ela teve com 45, você vai começar com 35. 40, 30. Agora, você não vai começar antes dos 30. Então, se ela teve com 39, você não vai começar com 29, vai começar aos 30 anos. Né? Para evitar essa coisa, né? De exposição demais de exames desnecessários. E a questão também é que antes dos 30, a mama é muito jovem. Então, a gente não consegue ver bem com a mamografia. Né? Então, o ideal mesmo é de, a partir dos 30 anos, a gente começar. Né? E, por exemplo, um paciente citou a questão do homem, né? Do homem que também tem câncer de mama. Se teve um homem na minha família, independente do grau de parentesco, que teve câncer de mama, eu também tenho que começar mais cedo o meu rastreamento. Também começo ali a partir dos 30 anos, né? E também essa questão antes do diagnóstico, tudo certinho. E a questão também que é legal a gente destacar, a questão dos genes também. Não sei se você já ouviu falar, Angelina Jolie, terapia genética. Assim, gente, o pessoal com a genética, e agora tá... Não digo que é uma moda, mas que é uma coisa que a gente ouve falar agora, que nunca ouvi, pelo menos eu nunca ouvi falar antes, da pessoa ter uma predisposição de câncer de mama e fazer uma remoção total da mama, né? Então, antigamente, você nunca ouvia isso, né? Assim, a Angelina Jolie veio trazer esse boom, mas depois disso você começa a conhecer pessoas normal, na rua, assim, né? Assim, não com tanta frequência, mas assim, eu já conheci algumas pessoas que tinham uma predisposição, a mãe tinha câncer, acabou falecendo por causa de câncer de mama, e aí decidiu fazer a remoção total da mama. Então, assim, o que é isso, assim, né? Isso é um novo protocolo? Será alguma coisa? A gente tem indicações, né, para essa questão, igual, por exemplo, a paciente que tem a mutação que a gente fala do BRCA, né, que é o gene relacionado ao câncer de mama. Okay. Se, por exemplo, eu tenho um familiar que tem a mutação, eu posso também fazer e investigar essa mutação. Em pacientes que já têm a mutação, a gente deve fazer o acompanhamento mais cedo também, né? Em pacientes que têm familiar de 1º grau com a mutação, a gente também faz o acompanhamento mais cedo, a partir ali dos 30 anos. Entendi. Né? E essa questão, por exemplo, mas aí eu tenho gene, eu devo remover a minha mama? Isso é uma decisão muito individual, né? Da sua decisão ali com o médico, de você conversar com ele, de você entender tudo que está por trás de uma remoção de mama, né? De uma cirurgia. Você entender se você prefere se submeter a isso. Porque cirurgia, gente, nunca é simples, né? Não existe isso. Uma cirurgia simples de remoção de amígdala.
Não é simples uma remoção de amígdala, nada de cirúrgico. Eu fazer, gente, cirúrgico não é simples. Gente, né? Quem dera uma cirurgia de remoção de mama por um risco assim fosse tranquila, sabe? O nosso sonho é chegar a isso. Nível, Tanto que né? a gente está desenvolvendo cirurgias robóticas, outras cirurgias por aí para tentar chegar a isso, né? Mas hoje, igual, existem riscos. Existem riscos de quando tá fazendo a cirurgia não conseguir ter pele suficiente para cobrir, tudo isso. Só que, igual, hoje a gente avançou muito nisso. É uma coisa assim que dá. A gente enche de orgulho, sabe? De felicidade, de eu entender que a minha paciente que teve um diagnóstico de câncer de mama, ela não tá fadada a ter uma mama, um flagelo ali no corpo dela. Ela não tá fadada a ter uma deficiência, uma alteração ali na mama. Porque a gente sabe, gente, a mama é a autoestima da mulher. É muito ruim pra mulher ela, de repente, não ter uma mama, entendeu? Isso fala da autoestima dela também, né? Da felicidade dela com o corpo dela. E hoje a gente avançou tanto nisso, na questão da cirurgia plástica. Eu tenho professores Cirurgias também e consultoras, né? Sim, tenho professores, muitos professores que explicam isso pra gente sobre isso, que é muito legal. A gente vê o avanço disso. Hoje a gente consegue reconstruir uma mama que fica praticamente igual. Sabe? A gente tem evoluções de reconstrução mamilar, tatuagem que a gente faz também, sabe? Fica perfeito. E, Mayara, eu tenho que compartilhar aqui uma cena que, quando você estava falando em relação ao 5º nível, sobre do profissional de saúde estar bem para poder cuidar do outro. Eu imaginei aquela cena do avião, né? E no avião, quando você está lá, fala... tem alguma turbulência, alguma coisa, sempre a orientação antes, né, da aeromoça é: as máscaras de oxigênio vão cair. Primeiro coloque a sua, para depois você colocar no outro. Porque se você não estiver respirando, meu amigo, o outro também não vai respirar, entendeu? Vai morrer os dois. Então, o profissional de saúde estar bem para poder ajudar o outro, vem muito essa cena assim na minha cabeça, de eu tenho que me cuidar também e tenho que me cuidar primeiro, para eu poder dar essa assistência, né? Sim. E até também para dar o exemplo, né? A gente fala, por exemplo, falando do Outubro Rosa, mês que vem a gente vai ter o Novembro Azul também, né? Por exemplo, como que eu vou querer falar pro meu marido, falar pro meu filho, falar para alguém, você tem que se cuidar. E eu tô lá, não faço nem exame, não vou no médico, não, entendeu? A gente tem que dar o exemplo a partir de nós e a gente tem que se cuidar para estar bem, para cuidar do outro. É o que eu converso muito com alguns pacientes, que algumas mães ou avós, pacientes que têm uma família para cuidar, né? Pais de família que têm uma família para cuidar. Chega lá no consultório, tem anos que eu não venho porque eu não tenho tempo, porque eu tenho que cuidar dos meus filhos, porque eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que cuidar do meu trabalho. Então, o que a minha fala para eles? Fala, olha, deixa eu te falar uma coisa. Você cuida deles. Eu não posso cuidar deles. Você cuida deles. Mas eu vou cuidar de você. Pra você conseguir cuidar deles. Porque se eu não cuidar de você, vai chegar um dia que você vai estar limitado e vai ser muito pior. Porque aí eles vão ter que cuidar deles e de você. A gente não pensa nisso, né? A gente não pensa lá na frente que se eu não me cuidar hoje, um dia os meus filhos vão ter que cuidar de mim, ao invés de eu cuidar deles, né? Então, a gente sempre tem que pensar nisso também. Essa inversão, né? Porque a gente a gente pensa muito a curto prazo, né, Mayara? E a gente tem uma questão, talvez até infantil, assim, de pensar que não vai acontecer comigo, sabe? E a gente acha que às vezes o câncer não vai acontecer, mas se a gente olhar a proporção de câncer que tem na população e a quantidade, né? Um tempo atrás eu estava olhando uns estudos e numa palestra, o rapaz, eu não quero errar aqui a quantidade de número, mas o rapaz, não, né? Gente, o doutor, o palestrante que estava lá, ele pegou assim o auditório e falou: aqui tem mais ou menos 400 pessoas. Tanto por cento aqui vai ter câncer. Entendeu? Segundo os estudos. E não era uma porcentagem pequena, era uma porcentagem muito significativa. E eu fiquei chocada, assim. A gente acha que nunca vai acontecer com a gente. E provavelmente vai acontecer com a gente ou com alguém bem próximo, né? Então a gente não tem essa imunidade em relação às patologias. Nós não somos super-heróis, né? Não somos. A importância da prevenção, né, gente? Um tratamento precoce, né? Muda a vida da pessoa. Porque às vezes você tem que receber uma radioterapia, uma químio, alguma coisa assim, o que dava para ser resolvido talvez com uma biópsia excisional, né? Que é fazer a remoçãozinha e tirar tudo. Então, assim, olhando, eu levo isso em consideração, aquilo que a gente tem na boca, e a gente sabe que o corpo é parecido, né? O corpo é um. Então, embora tenha as suas diferenças em relação a locais, regiões do corpo, mas o princípio é o mesmo, né? Então, essa questão de diagnóstico precoce, realmente, essa mudança.
E o que eu acho interessante também, Mayara, é porque eu vejo que quando sai em algum exame, alguma coisa assim, a pessoa fala assim, nossa, você tem um nódulo. A pessoa já acha que ela tem um câncer, né? Ou então, se fala assim, você... Aconteceu alguma coisa, a pessoa tá com um tumor, assim, a pessoa já pensa uma coisa horrível. Mas eu, até quando eu dava aula, eu brincava com os meus alunos, falava, gente, se você pegar o seu dedão do pé, chutar na parede, você vai ter um tumor, que é um aumento de volume, né? Os sinais cardeais, calor, rubor, tumor, dor e perca de função. Então, assim, não significa, não se assuste com o laudo, assim. Primeiro o laudo não é para você abrir, para ficar abrindo. É assim, é para o seu médico ver e conversar com você. Mas a gente sempre abre antes, né? Vamos ser sinceros. A gente abre, a gente dá uma olhada e às vezes a gente assusta. Uhum. Então, qual o papel também do médico de família em orientar a pessoa, falar, olha, calma, é um tumor, mas não é um câncer, é um nódulo, mas calma, não é um câncer. Então, qual o papel do médico de família nesse ajudar de exames, de interpretar os exames, orientar os pacientes também. E se é só uma impressão minha das pessoas abrirem exames e surtar, ou se você vê isso na prática da clínica também. Uhum. Sim, essa questão assim, de laudos de exames é bem complicado. Por quê? O papel de quem está laudando o exame é colocar todas as hipóteses. Já aconteceu comigo, vou falar pessoal, eu só não sortei porque eu entendo, né, da coisa. Mas eu fiz uma endoscopia uma vez que eu estava tendo uns quadros de enjoo, vômito frequente, e aí foi fazer a endoscopia para investigar. E aí achou um nódulozinho no meu estômago. E aí lá, uma das hipóteses era um giste, que é um câncer gástrico. E veio escrito no laudo. Só que eu entendo disso, eu sei como é que é, eu sei que a gente tem que colocar todas as hipóteses, então eu fiquei mais tranquila. Mas eu fiquei imaginando, falando, gente, um paciente meu, de repente lê ali um giste, pesquisa no Google o que é giste, você tá morto no Google, ou você tá morto em 6 meses, ou você não vai andar mais, né? A gente fala assim. Então, essa questão, né? Por exemplo, você abrir um laudo ali, calma. Primeira coisa, calma. Respira. Pode pesquisar no Google? Pode, mas deixa eu te falar uma coisa. No Google você vai conseguir achar até a relação dessa água aqui com a temperatura do ar, com a cor da cortina. Você consegue achar pesquisa para isso, se você quiser. Então, você acha de tudo. Então, a primeira coisa, você tem que saber o que você vai ler. E saber se a sua fonte, né? Se a sua fonte é segura. Né? Porque e mesmo não é tudo que você segura, vê que é para você, nem tudo que vê é seu caso. E nem toda fonte é segura, né? Nem tudo que tá lá. E mesmo em fonte segura, você tem que saber interpretar a informação. Que é isso que a gente estuda na medicina, né? Então, assim, primeira coisa, calma. Vai avaliar, leva pro médico, né? E chega para ele e seja sincero. Gente, a gente tá lá, eu tô lá justamente para te escutar, para saber o que você tem de dúvida, para tirar suas dúvidas. O meu papel ali é esse. Se vai gastar 20 minutos, meia hora, 1 hora, tá tudo certo. Tira suas dúvidas, expõe pra gente, chega lá e fala, doutora, mesmo que fale uma dúvida boba, nenhuma dúvida é boba, fala, não tem problema, eu tô lá para escutar. Então, essa questão, igual o paciente chega com laudo, muitos pacientes chegam já super assustados, porque a gente fala assim, é um nódulo, é um tumor, ai meu Deus, vou morrer. Mas, mesmo se for um câncer, existe tratamento. Né? E a maioria dos nódulos, nódulo não quer dizer câncer, e tumor não quer dizer câncer, entendeu? Existem nódulos, tumores benignos, e existem nódulos e tumores malignos, né? A gente tem que avaliar a característica daquele nódulo, de qual é o paciente que tem aquele nódulo, né? Onde que ele tá, como que ele tá comportando, tem alguma coisa relacionada. Então, isso tudo a gente tem que acompanhar. Então, acontece muito de paciente chegar, às vezes, por exemplo, o paciente chega com um exame, sentiu uma dor no peito, fez um eletro, aí a próxima etapa seria a gente fazer um eco, um outro teste de esforço, né? E aí veio lá no teste de esforço, que é aquele da esteira, sinal de isquemia, que seria um sinal que tem algum problema no coração, que ele teve um infarto, tá tendo um problema no coração, o próximo passo é a gente fazer um cateterismo. Se eu só falo pro paciente assim, ó, você tem que fazer um cateterismo, e paro ali, já é desesperador, o paciente não sabe o que é um cateterismo. Qual que é a ideia que ele tem de cateterismo? É aquele paciente que foi fazer o cateterismo, que estava gravíssimo, que teve um infarto enorme, e aí, nossa, vai morrer. E aí, é muito ruim, gera um sofrimento para o paciente. Eu já tive paciente que veio e falou para mim, doutora, minha família estava fazendo um pré-velório para mim. A gente leu o exame, a família fez um pré-velório. E assim, então assim, calma, vamos ver. O cateterismo, por exemplo,
É um exame invasivo? É, mas a gente precisa fazer justamente para prevenir de não piorar esse quadro, né? Para a gente identificar onde que está a alteração. Então, o que eu falo? Vai no médico, leva suas dúvidas, anota num caderninho, por exemplo. E o que eu falo para os colegas também que estão formando agora, que estão estudando medicina, os estudantes por aí? Entenda uma coisa, o seu paciente, ele está lá na sala da recepção dessa forma. Nossa, eu tenho que lembrar que quando eu entrar na consulta, eu tenho que lembrar que eu tenho que falar pro médico que eu tava com a dor no dedinho. Eu tenho que lembrar da minha dor de cabeça também, que eu senti há 2 meses atrás. Eu anoto, e daquela dor no estômago. Eu anoto tudo assim, eu chego lá e falo assim, então, eu tô lembrando aqui na recepção, literalmente na recepção, porque eu não tive tempo pra pensar antes. E chego lá assim, descarrego. Exatamente. Então, o paciente chega pra gente, ele quer falar sobre tudo. Ele quer falar ali, ele quer chegar e quer falar assim, falar, nossa, doutor, eu senti uma dor no dedinho, uma dor de cabeça, uma dor... Se você ficar ali, não, peraí, vamos falar da dor do dedinho primeiro. De cara, o paciente não vai prestar atenção nisso, ele não vai prestar atenção, ele não vai conseguir te falar, porque na cabeça dele ele tá assim, não esquece da dor de cabeça, não esquece da dor no estômago. Ele não vai conseguir focar naquilo. É muita gente. Então, o que a gente faz? Que a gente aprende muito sobre essa questão dos 7 passos da consulta, da medicina centrada na pessoa. Deixa o paciente falar 2 minutos. A gente fala que são os 2 minutos de ouro da consulta. O paciente entrou, você vai falar assim, oi, bom dia, fulano, tudo bem com você? Então, o que eu posso te ajudar hoje? E deixa ele falar. E você vai escutando. E aí você anota, por exemplo, dor no dedinho. Aí ele falou dor de cabeça. E deixa ele falar. Ele vai falar, vai falar, vai falar, vai falar. A hora que ele acabar de falar, seu fulano, tem mais alguma coisa? Aí vamos dizer que o paciente falou 10 coisas. Você não vai conseguir abordar 10 coisas na consulta. O que você faz? Seu fulano, olha... Hoje, então, a gente falou sobre essas 10 coisas, né? Eu não consigo falar sobre todas elas hoje, resolver todas elas hoje. Quais são as mais importantes para você de sair hoje resolvido? O que para você é mais importante a gente resolver hoje? A gente vai falar sobre todas, mas o que é mais importante a gente resolver hoje? Porque às vezes você tá achando que a dor de cabeça é mais importante, mas às vezes para ele o dedinho é mais importante porque ele trabalha com serviço manual. Entendeu? Então, você entender para ele o que é mais importante e deixar ele falar. Você vai ver que vai mudar essa questão de você ter que ficar voltando, indo e voltando na consulta, né? Isso é muito interessante, que dá para todas as áreas da saúde, né? Esses minutos de ouro, porque às vezes a gente tem até um pouco de dificuldade com essa questão com o paciente, um pouco na área estética. Eu tive um paciente que eu atendi uma vez e ele chegou e tal, e ele tinha múltiplas lesões de cárie. E aí eu peguei e falei, nossa, poxa, vamos tratar primeiro as lesões de cárie, né? Mas ele veio com o dente quebrado, da frente. E eu falei, não, vamos tratar essas lesões, depois o dente. Ele, não, você não tá entendendo, tem que ser meu dente, porque eu trabalho no comercial e é o dente da frente. Então, assim, claro que a gente tenta sempre ir pro lado infeccioso primeiro, tirar a parte da infecção. Mas isso de ouvir o paciente, tá bom, vamos tratar esse e esse junto, tá? Esses 2 aqui que estão mais graves, e vamos tratar esse dente quebrado, que tem a ver com a autoestima dele. Como é que eu vou sair de casa com o dente quebrado, né? Então, esse ouvir o paciente de o que ele quer, porque ele vai te falar pelo menos o que incomoda ele, né? Não é o que ele precisa, às vezes, né? Porque às vezes não sabe, não tem esse conhecimento do que ele pode estar precisando. A gente tá falando da saúde, num campo técnico, né? Mas do que está incomodando ele, né? Esse saber ouvir. Exatamente, você dá importância, né? E você também sabe orientar, como você falou, você como dentista sabia que a cárie era importante, porque você tem uma cárie ali, você deixar aquela cárie ali, tem processo, tem consequências até endocardite, por exemplo, problema no coração. Então, você também sabe orientar o paciente. Se ele falou, por exemplo, se ele tem uma dor de cabeça, que tem um sinal de alarme, que é perigosa, e para ele não é importante, a gente fala, não, olha, tudo bem, se fulano, a gente vai falar sobre isso importante, mas para mim, eu precisava destacar para o senhor que a gente precisa falar dessa dor de cabeça também. Isso é importante porque pode ser perigoso. A gente tem que falar sobre isso hoje também. Pode ser a gente falar sobre esse outro problema na próxima consulta. Entendeu? A gente saber conversar e ouvir o paciente também. Que dica que você daria para um profissional de saúde em relação à divulgação do próprio Outubro Rosa? E uma outra pergunta também, outra coisa que eu queria pontuar também, que eu acho interessante, o que você diria para uma pessoa que foi acabar de ser diagnosticada com câncer, né? Então, são essas 2 coisas. O que você diria para um profissional de saúde em relação ao Outubro Rosa? Lembrando que é uma área multidisciplinar,
né? E para uma pessoa que foi diagnosticada, que às vezes a gente fala prevenção, 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 e uma pessoa que pode estar ouvindo a gente acabou de receber o diagnóstico. E às vezes ela quer falar assim, e para mim? O que vocês vão falar para mim agora? Eu não fiz o diagnóstico, eu fiz um diagnóstico precoce, mas eu estou com câncer. Uhum. Certo. Então, para o profissional, o que eu deixo assim de mensagem? Leia muito, entenda o que está por trás disso tudo, entenda o que está por trás de você pedir esse exame, por que você quer pedir esse exame. Não peça só porque é uma simples rotina, entendeu? Entenda por que você vai pedir esse exame, entenda até onde vai esse rastreio, entendeu? E saiba explicar para o seu paciente o que você está fazendo ali. Saiba passar a importância disso para ele. Claro, sem também gerar muito alarme, porque às vezes a gente vê também a questão de gera muito alarme para o paciente. Então, saiba conversar com ele, direcionar para ele, falar assim, olha, seu fulano, vamos fazer esse exame, é importante, então vamos fazer esse rastreio. E você saber por que você está pedindo esse exame é o mais importante. Não sair pedindo exames por aí, só simplesmente por pedir. Entenda por que você vai pedir aquela mamografia e também uma coisa importante, saber interpretar o exame. Nossa. Né? Porque às vezes a gente pede mamografia, vem uma alteração e a gente olha, e agora? Então também saber interpretar esse resultado. Fica às vezes muito preso ao laudo, né? Sim, e saber olhar a imagem, né? É importante a gente entender. Claro que é um pouco mais difícil, mas sim, com o tempo você vai vendo que é normal, você consegue ver o que está alterado, né? É importante a gente saber também, porque, gente, assim como a gente está sujeito a erro médico que fez o laudo também tá. Às vezes ele, na hora de escrever ali, escreveu de um paciente no outro, trocou, então é importante a gente saber também essa questão. Eu sempre vi o exame antes de ver o laudo. Então, só depois eu vi o laudo e falava, nossa, é exatamente isso. Meu colega concordou. Então, é aquele respaldo ali, né? E não o contrário de falar, não, é isso aqui, eu nem vou olhar em exame de imagem. É isso aqui, confiar cegamente, né? Também tem um risco. E o que você diria, Mai, para a pessoa que foi diagnosticada? Então, a primeira coisa que eu diria para ela é, a gente está aqui com você, tá? Nós estamos aqui com você e para você. Então, se você tem dúvida, se você ficou angustiada, vê diagnóstico, ainda não entendeu bem, pergunta, volta lá, não tenha vergonha de perguntar, de esmiuçar, de saber, mas doutor, como que é o tratamento, quais são as opções de tratamento que eu tenho, o que eu posso fazer, o que eu não posso, esmiuça, vai atrás, pesquisa, lê, sabe? Vai atrás disso, porque é uma questão que é sofrido. É muito ruim. A gente ter esse diagnóstico, a gente tem aquela ideia de que o nosso mundo cai. Uma sentença, quase. Assim, sim, é muito difícil pra gente. Então, primeira coisa que eu diria é, pergunta, não vai para casa com dúvida. Esmiuça quais são os tratamentos, esmiuça o que você pode fazer, justamente para você ficar tranquilo, de entender que não, realmente eu estou fazendo tudo que eu posso. E o segundo seria, calma. Um diagnóstico não é uma sentença, né? A gente entender. E com calma, passo a passo, certo? E entender até o que eu diria também para aquelas pessoas que estão lá, aquele câncer mais avançado, que o médico falou assim, olha, não tem mais o que fazer. Ainda tem o que fazer. Entendeu? Mesmo que a gente não tenha mais tratamento para o câncer parar, a sua vida não acabou ali, né? É o que eu tenho uma doutora que fala muito, a doutora Ana Cláudia Quintana, ela fala muito sobre essa questão, que é a gente entender, a sua vida não acabou ali. Só porque não tem um tratamento para parar o câncer, não deixa a sua vida acabar ali. Continue vivendo. E busque com o seu médico alternativas para você continuar vivendo com qualidade. Isso, entende? A questão de trazer a qualidade, né? Exatamente. Por exemplo, alguns tratamentos, você vai ver, em alguns pontos, o tratamento não vai resolver mais. Às vezes a gente, como médico, a gente tem uma ânsia de querer resolver. E a gente vê ali, aquele tem 0,00001% de chance de resolver. Mas é uma chance, eu preciso fazer. Mas vai mutilar o paciente, vai gerar sofrimento para o paciente. Até que ponto? Entendeu? Até que ponto esse sofrimento vale a pena. Então, a gente entender isso, entender quando a gente deve, então, parar e entender a qualidade de vida desse paciente. Olha, esse paciente ele precisa viver. Ele não pode parar de viver porque ele está com um diagnóstico terminal. Entende? Ele está vivo ainda. Ele não morreu. É o que a gente fala, que a gente brinca, fala assim, aquele paciente que morreu antes da hora. Ele não morreu ainda, ele ainda está vivo. Entenda isso para o seu paciente, entenda isso para a sua família, para o seu familiar também. Para a sua mãe que está com câncer de mama e você fica ali querendo fazer 1000 tratamentos, 1000 intervenções. Entenda que a gente tem um ponto que a gente tem que parar, mas não quer dizer que a gente vai abandonar.
Entendeu? A gente vai cuidar para dar uma qualidade de vida melhor, né? E é interessante isso que você falou assim, o paciente não morreu, né? Tentando matar ele antes da hora. Às vezes a gente fala assim, não, mas que ele tem uma perspectiva já meio limitada. Mas, gente, a gente não sabe o nosso dia da manhã, né? A gente saindo daqui da produtora, a gente pode acontecer um acidente, qualquer coisa. Então, isso é uma luta muito mental também, né? E aí que eu acho a importância de multiprofissionais trabalhando junto. Então, assim, um psicólogo junto com o médico, junto com toda a equipe ali para trazer essa saúde para o paciente. Sim, e a importância do global do paciente também, gente. A espiritualidade do seu paciente também importa para você. Se aquele paciente, qual é a espiritualidade dele, ele segue alguma religião, ele tem alguma espiritualidade, converse com ele sobre isso também. Esse paciente, para você entender o que ele quer, o que ele deseja, quais são os desejos dele. A gente tem também aquelas questões dos cuidados paliativos, né, que a gente fala muito sobre as diretivas. Então, a gente entender tudo desse paciente, não é só... O paciente não é o seu diagnóstico, não é o paciente o câncer de mama. É a Maria com câncer de mama. É a Joana com câncer de mama. É eu entender que é o paciente que tem um diagnóstico, entendeu? Nossa, muito legal. Mary, você quer fazer alguma consideração final, alguma coisa pra gente ir encerrando? Queria dizer para vocês, tenham o seu médico de família. É muito importante, gente, a gente procurar realmente alguém para te acompanhar, para você ter essa rotina, né, esse segmento, até para te entender, te esclarecer sobre exames seus, de familiares, né? Você entender, ter esse acompanhamento prévio, você planejar um envelhecimento com saúde, porque a gente planeja aposentadoria, né? A gente vai juntando o dinheiro ali, planejando minha aposentadoria, mas eu planejei minha saúde para eu conseguir gastar aquele dinheiro. A gente planeja o dinheiro, mas a gente não lembra que a gente tem que ter saúde para conseguir fazer aqueles planos, né? Então, acho que essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Muito bacana. Mayara, obrigada por você estar aqui com a gente hoje, ter disponibilizado esse tempo. E eu queria agradecer a vocês que estiveram com a gente até agora, lembrando que é Outubro Rosa, gente, prevenção, vamos olhar que é melhor prevenir, sempre sai mais barato, melhor, menos sacrifício, a prevenção. Então é isso, o nosso podcast fica por aqui. Se você chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no nosso canal. As redes sociais da doutora Mayara está aqui, tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. Acompanhe ela também lá nas redes sociais. E é isso, até o próximo episódio.